Boa tarde, amados amigos, hermanos, amados amigos e irmãos aqui presentes, presentes, ministros presentes e também naciones, aos ministros em diferentes nações e suas congregações. reciban saludo muy especial de mi parte, de parte de aquí de la iglesia. E recebo uma saudação muito especial da minha parte e da parte da igreja aqui, Saludo a Grande Tenda Catedral em Porto Rico. de Bermúdez Marín. E uma especial saudação ao missionário Dr. Miguel Bermudes Se Marim, encuentra en la República lá onde se encontra Mexicana na República Mexicana y a la congregación donde se encuentra ya en la República e na congregação lá Mexicana, em Monterrey, onde se encontra na República Mexicana, allá en Monterrey, República Mexicana, na congregação la congregación del do reverendo Epifânio Lopes, el auditorio no Auditório Moisés. hoy Viernes Santo, Hoje, Sexta-feira Santa, el pueblo cristiano conmemora o povo cristão la muerte de Cristo comemora a morte de Cristo na cruz del Calvario. do Calvário. Por lo tanto, demos un vistazo Portanto, daremos uma boa olhada importante neste evento tão importante permanecido siendo conmemorado que permaneceu sendo comemorado siglos por séculos por el cristianismo pelo cristianismo y que tiene una tumba e que tem vacía. uma tumba vazia. Leemos en San Mateo, Leiamos em São Mateus, capítulo 27, no capítulo 27, versos 45 nos versículos 45 em diante. desde la hora sexta hubo tinieblas E sobre la desde tierra, a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. leo de nuevo el verso, Vou ler y novamente. desde la hora sexta E desde hubo a hora tinieblas sobre sexta toda la tierra houve hasta trevas la hora novena. sobre toda a terra até Cerca a de hora la nona. novena, Jesús clamó E perto da hora nona, diciendo, Jesus exclamou em alta voz, Eli, dizendo: Eli, 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 lama sabachthani. lama sabachthani. Esto es, Isto é, Dios mío, Deus meu, Dios mío, Deus meu, ¿por qué me has por que desamparado? me desamparaste? Algunos de los que estaban allí, E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: a Elías llama. Este chama por Elias. Corriendo, E logo uno de um ellos deles, correndo, tomó una esponja, tomou uma esponja, empapó de vinagre, embebeu-a poniéndole em en una vinagre caña, e, pondo-a numa cana, deu-lhe de pero los beber. otros decían, deja, E outros, porém, veamos si diziam: viene Elías, Deixa, librarle. vejamos se Elias vem livrá-lo. E Siendo Jesus, otra vez clamado, clamando outra vez com grande voz, entregó el espíritu. rendeu o espírito. Y aquí el velo del templo, y aquí el velo del templo, E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, y la tierra tembló, e tremeu a las terra, rocas se partieron, e fenderam-se as pedras, y se abrieron los sepulcros, e abriram-se os muchos cuerpos de sepulcros, santos e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. saliendo de los sepulcros, E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. el centurión, E o centurião y los que estaban e os que com ele con él, guardavam guardando a Jesús, a Jesus, visto el terremoto, vendo o las terremoto cosas que habían sido hechas, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdaderamente, verdadeiramente, era hijo de Dios. este era filho de Deus. Allí
E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para hoje, Sexta-feira Santa, e dia da introdução para o tema da classe bíblica, da escola bíblica do próximo domingo é a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, conforme a Escritura. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Para vermos este tema da crucificação de Jesus Cristo, é importante sabermos quem era, quem é e quem será Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, para o qual vamos à Escritura e examinemos quem é esse personagem tão importante que impactou completamente a humanidade. Em São João, no capítulo 1, versículos 1 em diante, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta Escritura nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus é o Verbo, e estava com Deus, e era Deus. Deus no seu corpo angelical, através do qual falou a existência toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esta é a forma em que Deus criou toda a criação. Assim é como Deus a realizou. Isto é do que também nos fala o apóstolo Paulo
em Colossenses, no capítulo 1. O qual vamos ler. Para termos um quadro claro de quem é Jesus Cristo, o qual foi crucificado pelo ser humano na cruz do Calvário, e o que se comemora, se recorda através dos séculos, no meio do cristianismo. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 12 em adelante, diz: com gozo, dando graças ao Padre. Versículos 12 em diante diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. A imagem é o corpo angelical, chamado anjo de Deus, ou chamado Espírito Santo, porque é um corpo espiritual, angelical, não terreno. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Como a criação veio à existência, como Deus a criou, por intermédio de Jesus Cristo, estando no seu corpo angelical. Essa é a imagem do Deus invisível. Por isso, quando Deus aparecia na forma de um homem, era o anjo do pacto. Era Jesus Cristo no seu corpo angelical. Por isso, em São João, no capítulo 8, versículos 56 a 58, ele disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia e o viu e alegrou-se. E como Abraão pôde ver a Jesus Cristo no seu corpo angelical, o mesmo que se materializou lá, e no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, comeu com Abraão, ou ele e os anjos Gabriel e Miguel almoçaram com Abraão. Agora vejam que todas as coisas foram criadas, feitas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as coisas que estão na terra, como as que estão nos céus. Estamos vendo quem é Jesus Cristo.
E Primera de Timoteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versos no capítulo 3, 15 en adelante, versículos 15 em diante, diz: dice, para que si tardo, Mas se tardar, sepas cómo debes para que comportarte saibas en la casa de como Dios, convém andar na esta casa de iglesia Deus, Dios viviente, que é a igreja do Deus columna y vivo, baluarte de la a verdad, coluna e firmeza da verdade. indiscutiblemente, E sem dúvida alguma, grande é o mistério da Dios fue piedade. manifestado Deus en carne, se manifestou em carne, justificado en el foi Espíritu, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. ese es Esse é Jesucristo Jesus crucificado, Cristo, que foi crucificado na cruz do Calvário, el verbo hecho carne, o Verbo encarnado, Deus, con su cuerpo com o seu angelical, corpo angelical, llamado su cuerpo angelical, el ángel del pacto, llamado su cuerpo angelical e también, seu corpo angelical chamado o Anjo do Pacto, seu corpo angelical também chamado Espírito Santo, encarnado nesse véu de carne chamado Jesus de Nazaré. Deus se hizo carne se fez carne para poder tomar o pecado do ser humano e morrer por nuestros pecados, pelos nossos quitar nuestros pecados. pecados con su sangre preciosa en el sacrificio E assim, realizado en la cruz. tirar nossos pecados com seu sangue precioso no sacrifício realizado na cruz do Calvário. Assim como você pode pegar uma lata de tinta ou Una prenda de ropa uma peça de roupa que se haya manchado con tinta que esteja manchada com tinta y la sumergen e a submergir no cloro, en blanqueador, num branqueador ou alvejante, e a tinta desaparecerá. que le después Procure-a depois e verá que não a encontrará. si en la sangre Assim é o sangue de Cristo. desintegra el Desintegra o pecado y regresa e o retorna al dueño ao original del dono pecado, original do pecado, que é o diabo. la sangre de Cristo O sangue de Cristo es la sangre de Dios, é o sangue de Deus, la sangre del cuerpo o de sangue Dios, do corpo de Deus, do corpo físico de Deus, que é o corpo físico de Jesus Cristo. ningún ser humano podía quitar el pecado del Nenhum ser humano podia tirar o pecado do mundo. mundo. Animalitos, Os sacrifícios de animais não podiam tirar o pecado, porque los animales porque os animais não têm alma, solamente tienen somente têm espírito, não têm alma. el ser humano es el que O ser humano é quem tem espírito e tem alma. por eso lo más importante Por isso, o mais importante no ser humano de la persona, é a alma da pessoa. eso es lo que Isso é o que o faz ser ser humano. um ser humano. Y por esa causa, E por esta causa, para quitar el pecado para del tirar ser o humano, pecado do ser humano, Dios tenía que hacer Deus tinha que fazer-se carne en este planeta neste Tierra planeta Terra para para esa sangre esse sangue de Deus que está que está en su cuerpo físico no llamado seu Jesús, corpo físico chamado Jesus y limpiarnos. fosse derramado e nos limpasse de todo o pecado. Sem o sangue de Cristo, não há limpeza de pecado, muito menos salvação Y vida eterna. e vida eterna. Solamente por medio de la Só por meio do sangue de Cristo somos limpios, somos limpos de todo o pecado, solamente por medio e somente por meio de Cristo que podemos é que podemos obter a vida eterna. Não existe outra forma la vida para se obter a vida eterna, solamente por medio de Jesucristo, somente por meio de Jesus Cristo, o qual el mismo Dios é o mesmo Deus vestido de um corpo de carne, fue crucificado o qual foi crucificado na cruz do Calvário há aproximadamente 2000 anos atrás. importante Por isso é tão importante conocer la historia conhecermos a história, para que la fe para que nazca en el a alma fé del nasça na alma, no coração das pessoas, reciban la vida eterna por e recebam a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, recebendo-o como único
e suficiente Salvador. hemos visto Vimos quién es quem foi el que murió que morreu en la cruz, na cruz do Calvário en medio de dos, entre dois malfeitores. el del medio, el Señor Jesucristo, E o do meio, o Senhor Jesus Cristo, Dios con nosotros, é Deus conosco. Dios, Deus carne humana, em carne humana, no meio da raça humana, para pagar el precio, para pagar o preço da redenção, para retornar al ser humano para retornar o ser humano la vida eterna, à vida eterna, por medio de ese sacrificio realizado, por meio el cual desse sacrifício realizado por Jesus Cristo, o qual, ao ser crido e aceito, a pessoa recebe a vida eterna. sin Cristo Sem Cristo não há vida eterna. por esto, Por isso, cuando quando Israel Israel ia sair do Egito, Dios le ordenó Deus ordenou a Moisés que apartaran un que separassem um cordeiro de um ano, y al día 10, no dia 10. desde el día 10 E desde o dia 10, estivessem observando para ver se tinha defeito ou não. el día 14, E no dia 14 os sacrificariam. cada familia Cada família en su hogar em seu lar, con su cordero com o seu cordeiro sacrificado e assado, en el dintel, comendo-o, e o sangue dele aplicado nos marcos da porta do seu lar, porque venía porque viria a praga la plaga de la muerte da morte para todos los para todos os primogênitos que viviam que vivían allá en medio del pueblo lá no meio do povo hebreu y en medio de Egipto. e no meio do Egito. Todos los primogénitos morirían E todos os primogênitos morreriam se não tivesse um sangue aplicado nas portas dos seus lares, lo cual es o qual é tipo e figura de Cristo, el de Cordero Cristo, Cordeiro de Deus, que moriría de que morreria e derramaria o seu sangue, para que o sangue ficasse aplicado la puerta na porta do coração de cada creyente de cada crente, para preservación, para a preservação da sua vida, para vivir para viver eternamente. eternamente. Los que no tenían la señal Aqueles de que não tinham o sinal na porta dos seus lares la desdicha, tiveram a desgraça, primogénito de su familia, a infelicidade da morte do primogênito da sua família. Egipto, la muerte de los E houve grande clamor no Egito pela morte dos primogênitos, começando pelo primogênito do faraó. tenían la revelación Eles não tinham a revelação que un cordero tenía de que um cordeiro teria de ser sacrificado para la preservación para a preservação da vida de cada primogênito. pero el pueblo Porém, o povo de Deus a tinha. no es hoy en día. O mesmo é hoje em dia. No todo el mundo tiene Nem la todo mundo tem a revelação del sacrificio do sacrifício do Cordeiro de Deus para a preservação da vida, para a pessoa poder viver eternamente. Portanto, é importante a pregação do Evangelho de Cristo em todas as nações, como ele disse, que fossem dar essa boa notícia a todos os seres humanos, para que tenham a oportunidade de viver eternamente no reino de Deus. Tão simples assim. Recordando que Jesus Cristo é Deus encarnado, Deus em carne humana, para realizar a morte e a redenção na cruz do Calvário. Nenhuma outra pessoa poderia realizar esse sacrifício para a salvação do ser humano. Somente Jesus Cristo. Porque Ele é o próprio Deus vestido de carne humana. Por isso, Jesus Cristo, numa ocasião, no capítulo 10 de São João, no versículo 30, disse: Eu e o Pai somos um. É como você e eu. Somos alma, espírito e corpo. E você pode dizer: eu sou espírito e corpo. Somos
Uma só coisa. Você sem o corpo não está completo. E você sem o espírito tampouco está completo. Porque o ser humano é alma, espírito e corpo. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. E por isso Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. E disse: quem me viu, viu o Pai. Portanto, é importante sabermos quem foi que morreu na cruz do Calvário. Foi Deus. No seu corpo físico, quem morreu. O seu espírito não morreu, e nem tampouco sua alma. Ele desceu ao inferno, e lá deixou os pecados do ser humano, porque ele levou os nossos pecados. Depois saiu de lá, passou pelo paraíso, onde estavam Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas e todos esses crentes do Antigo Testamento. E no domingo, bem cedinho, pela manhã ressuscitou com eles, do que falaremos no próximo domingo, no domingo de ressurreição, depois de amanhã. Hoje, vimos o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário. Se ele não morresse naquela ocasião, não haveria pessoas vivendo na terra, porque aquele era o tempo do juízo divino cair sobre a raça humana. E como ele tomou o pecado do ser humano, ele morreu pelo ser humano. O dia do juízo que tinha de vir naquele tempo caiu todo sobre Jesus Cristo, sobre o corpo físico de Deus, que é o corpo de carne de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, conforme a Escritura. Hoje tomamos do tema a crucificação e no próximo domingo tomaremos a parte da ressurreição. Estamos representados em Cristo, porque Ele é o segundo Adão, que veio para, com a sua morte, redimir a todos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Que Deus os abençoe e guarde, que nos ajude a todos a compreender, a obter a revelação de Jesus Cristo para este tempo final, para sermos preparados e sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos e estaremos orando por você. A única forma de assegurar o nosso futuro eterno é recebendo Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não há outra forma, não há outro programa da parte de Deus para o ser humano viver eternamente. Há somente um. Deus o desenhou, e quando Deus desenha algo, isso é o melhor. Os que estão em outros países também podem vir aos pés de Cristo se ainda não o fizeram, para recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador.
Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, em diferentes nações, com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo-te as pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Rogo-te que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repita comigo esta oração que estarei fazendo por todos que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu em meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma e creio na Tua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu em que podemos ser salvos. Senhor, eu escutei a pregação do Teu Evangelho, a Tua fé nasceu em mim e creio em Ti com toda a minha alma. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O batismo na água é tipológico. Não tira os pecados. O sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. E, em seguida, o Espírito Santo veio sobre Jesus quando ele subiu das águas batismais. E ali recebeu o batismo divino para começar a sua vida ministerial conforme as escrituras messiânicas que ele cumpriria. E cada crente em Cristo, quando recebe Cristo e é batizado, depois recebe o Espírito Santo e é equipado para o começo da sua vida cristã no corpo místico de Cristo. Obtém um novo nascimento, nasce de novo. Portanto, o batismo na água, sendo um mandamento divino, nele a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Porque nós estávamos em Cristo eternamente. Assim como o nosso corpo físico estava em nossos pais terrenos, da mesma forma, nós estávamos eternamente em Jesus Cristo, como filhos e filhas de Deus, porque Ele é a semente divina através da qual viriam muitos filhos e filhas de Deus à vida e viveriam eternamente no reino de Deus. Portanto, todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião podem ser batizados. Que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. Que Deus os abençoe e guarde, e deixo aqui com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez para prosseguir, e em cada país deixo o ministro correspondente para que indique
aos que receberam Cristo nestes momentos, como fazer para se batizarem na água hoje mesmo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até no próximo domingo de ressurreição, ou seja, depois de amanhã, quando estarei novamente com vocês aqui para o tema da ressurreição de Cristo conforme as Escrituras. Deus os abençoe e guarde, que continue desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.